Mais uma novela. Por que a gente acaba começando? Quantas que vocês contaram? 6, 8? Porque, para quem já começou a andar pelos pronto-socorro da vida, eu sei que já estão fazendo estágio, vocês vão ver que tem muito paciente com uma queixa psiquiátrica, né? Não necessariamente são pacientes em tratamento psiquiátrico, mas muitas queixas psiquiátricas a gente pega na unidade de emergência. E aí vocês têm que ter uma noção de como agir, inclusive de como identificar os pacientes que têm maior risco, né? A maioria de vocês, quando formarem, vão estar trabalhando em UPA, né? No início, pelo menos. E às vezes até mesmo na UBS chegam alguns casos de pacientes que estão em surto, e vocês precisam saber quem é aquele que eu tenho que me preocupar, que eu teria que encaminhar, quem é aquele que eu posso já começar a tratar aqui, ou posso encaminhar ambulatorial, quem que eu realmente tenho que acionar os serviços de emergência e mandar para a internação psiquiátrica de urgência, que não daria para a gente esperar, né? Então a ideia é a gente ter uma noção um pouquinho disso, né? Os transtornos psiquiátricos são enormes, né? Tem uma série de coisas, que a gente vai trabalhar aqui são mais as manifestações da emergência, né? Então os distúrbios de agitação, ansiedade, as tentativas de suicídio, estudos relacionados mais ao álcool, as outras intoxicações, como a gente já tiver intoxicação, então eu não fiquei voltando, senão fica muita coisa igual, tá? Lembrando que, apesar de ser sabido que é mais mulher do que homem que procura emergência psiquiátrica, hoje em dia o número de homens procurando atendimento psiquiátrico aumentou muito, tá? E pensando em transtornos depressivos, os homens acabam buscando com situações mais graves que as mulheres, né? O perfil típico da unidade de emergência são principalmente adultos jovens, solteiros, separados ou viúvos, e em idosos chega a ser 5% dos atendimentos. Lembrar que idoso às vezes abre o quadro com um distúrbio que parece de psiquiatria e muitas vezes pode ser distúrbio orgânico, né? Pode ser um delírio, pode ser uma doença física que causa um sintoma tipo de psiquiátrico. A gente tem que tomar um cuidado no idoso, a gente vai falar um pouquinho de idoso específico hoje, tá? 10% desses pacientes apresentam um comportamento violento, e aí a gente precisa identificar esses sinais para que eles não se colocar em risco, né? E 20% apresentam comportamento de risco de suicídio. Então é um pouquinho mais alto do que às vezes a gente acha, tá? O mais importante é a gente tentar fazer, principalmente na triagem, já avaliar a complexidade, reduzir o tempo de espera desses pacientes, porque não é que a gente tem que priorizar o atendimento do paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico ele está em surto, uma situação de espera, tem muita gente, e mais a gente tem que escalonar e evoluir com comportamento violento, ou colocar tanto ele quanto as outras pessoas em risco. Por isso que eles acabam sendo uma prioridade de atendimento, tá? Tentar promover um acolhimento resolutivo, pelo menos para aquela situação da urgência, tá? Não necessariamente a gente vai resolver o problema da vida daquele paciente, mas tentar identificar e resolver o que trouxe ele na unidade de emergência, tá? Então, o mais importante é definir o que é emergência e o que é urgência, né? A emergência é aquele que eu vou precisar intervir na hora, imediatamente. Os pacientes com quadros urgentes, muitas vezes a gente consegue identificar e a gente pode ter intervenção a curto prazo, não necessariamente precisando ficar com ele na unidade de emergência, tá? Posso encaminhar para o CAPS, para a situação, outros lugares que tem auxílio mais específico da psiquiatria. Emergência, urgência. Normalmente, os pacientes que estão em emergência, eles têm um risco iminente, tanto de causar dano a si próprio ou dano a outra pessoa. Por isso que eles são uma emergência, tá? A gente tem que resolver isso de minutos a horas. E os quadros mais comuns que a gente vê são as agitações psicomotoras, ações suicidas ou as tentativas de suicídio, né? Esquizofrenia em surto, confusão mental, delírio grave, tá? E o prognóstico depende muito da causa e do que levou ele. Então, se for de um surto psicótico, às vezes a gente não consegue resolver tão rápido. Se for um paciente já com um surto psiquiátrico descompensado, às vezes a gente precisa de internação, medicação, coisas. Então, não é tão fácil da gente resolver ali naquele momento.
A ideia é, primeira coisa, identificar o sintoma e controlar, né? Lembrando que sempre focar na autoproteção, né? Você tem que ter cuidado com você e com a equipe, principalmente nas agitações, tá? Não adianta você querer bancar o super-homem, e aí você, né, ser vítima de uma agressão, e aí você não vai conseguir cuidar nem da pessoa nem do resto. Então, sempre, né, ter autoproteção, tanto para você quanto sua equipe. Tentar detectar o que provisoriamente causou essa crise, e aí a gente tem estratégias específicas de entrevista psiquiátrica para isso. Sempre descartar causa orgânica, tá? Principalmente em situações de primeiro episódio, né? Primeiro surto psicótico, primeira situação de descompensação, sempre descartar que não tenha causa orgânica associada, tá? E após controlar e estabilizar os riscos, encaminhar adequadamente de acordo com o sistema de saúde. Quem vai para o psiquiatra de internação, quem vai para o CAPS, quem vai para o atendimento básico normal. Tranquilos? Uhum. Mundo ideal, isso aqui é um consultório preparado para um atendimento psiquiátrico. Normalmente o que acontece? A gente senta aqui, a mesa é aqui, a cadeira do paciente acompanhante é aqui e a porta é aqui. Aí o paciente surta, o que acontece? Preso. Não tem como sair. Então, os consultórios especializados, lugares que têm atendimento psiquiátrico, ou tem 2 vias de entrada. Então, eles têm uma porta aqui e uma porta aqui, tá? Não sei se vocês já passaram no... Acho que no bairro que é assim, né? Tem 2 portas, né? Não, Ou quando a gente tem que adaptar o que a gente tem, a gente inverte. fica de costas. Então, a mesa está aqui, a cadeira nossa está aqui do lado da porta e a do paciente acompanhante do outro lado. Tá? Vocês vão ver que tem uma circulação, não está tão próximo. A ideia é você dar um espaço para esse paciente ficar de você. Tá? O ideal é sempre roupas neutras, evitar adorno. Então, mulherada que adora um brinco, um colar, cuidado, porque eles arrancam e puxam, e aí, na hora que puxou não tem jeito. Cabelo sempre preso, tá? Cabelo comprido solto também, que podem puxar. E o ideal é nunca realizar a entrevista sozinho, tá? Ter sempre acompanhamento de um acompanhante do próprio paciente, ou quando não tem acompanhante, alguém da equipe com você, tá bom? O ambiente, a gente sempre tenta ter uma iluminação mais clara, ventilação, ter noção de ideal calendário ou relógio, para eles terem noção, ou janela que dá para ver se é dia ou noite, tá? E o mobiliário é o mínimo e sempre preso e fixo, tá? Vocês veem que muitas vezes não tem computador, não tem um monte de coisa para consultar da psiquiatria, porque realmente uma situação de surto, eles pegam, arrancam e jogam tudo, tá? Então o ideal seria assim. A nossa realidade não é muito essa. A gente acaba atendendo em consultórios normais, então se vocês forem atender um paciente com sintomas psiquiátricos, paciente de agitação, tenta pelo menos deixar uma rota de saída se for necessário. Então, na hora que você for chamar para atender no consultório normal, inverte a cadeira de lugar, né? Chama alguém para entrar junto com a pessoa. Lembra que a autoproteção é necessária. Tá? E às vezes eles parecem que são bonzinhos e eles te agridem. Eu já fui agredida uma vez. Uma senhora de 70 anos que chegou, olhou para mim e falou assim: a paz do Senhor e deu um soco na minha cara. Vai nada para a senhora. Então, às vezes a gente não espera. Então, cuidado. Era dessa manhã, senhorinha, foi, deu um soco no olho. Você vai chorar igual criança. A paz do Senhor. Não, da paz do Senhor. Da paz do Senhor. Se alguém falar paz do Senhor pra mim, é eu que venho. Eu vou fazer assim, debaixo da mesa. Jesus, nossa senhora. A senhora que eu já apanhei. Já fui xingada, mordida, beliscada, apanhada, mas chorei outra vez. Foi a Então, paz sempre mesmo. tentar identificar se a mudança foi aguda ou é um comportamento crônico que vem te alterando, né? Ver quanto tempo, a cronologia de como isso aconteceu, né? Normalmente coisas muito súbitas e curtas, a gente tem que descartar grande causa orgânica, você não tem um componente infeccioso, de intoxicação associado, tá? O que hoje fez você procurar a unidade? Quer dizer, você vem piorando de um
componente de agitação, ou de surto, ou de tristeza, e por que hoje, o que aconteceu de diferente que te fez procurar hoje. Então, tentar identificar o gatilho que fez você procurar a emergência, né? E sempre tentar fazer uma hipótese sindrômica, né? Colocar dentro das grandes síndromes que vai te facilitar para a investigação e tratamento inicial. Né? Quando a gente não tem certeza, a gente sempre tenta diagnosticar pelas síndromes, que aí facilita para o nosso atendimento inicial. O mais importante é sempre isso. Com o tempo, para ficar mais fácil, a gente definiu que quando a gente pensar em orgânico, quando a gente pensar em comportamento, principalmente psiquiátrico. Né? Normalmente, as causas orgânicas são mais abruptas, normalmente acontecem em pacientes já com mais idade, ou que não tinham histórico psiquiátrico. O nível de consciência flutua, ou ele tem uma confusão mental, ou tem déficit neurológico específico. Né? A desorientação é mais tempo espacial. E se tiver alucinação, normalmente são alucinações visuais, táteis ou olfativas. Na psiquiatria, os sintomas progridem. Né? Dificilmente você começa hoje com um surto. Já vem alguns dias mudando o comportamento, a agitação vai aumentando até que chega no surto. Tá? Normalmente, o primeiro surto são em pacientes mais novos. Claro que isso não é para todo mundo, pode acontecer de ter um surto numa idade mais avançada, mas não é o mais comum. Normalmente o paciente tem nível de consciência, só está agitado e agressivo, mas ele tem nível de consciência, ele não está rebaixado, a não ser em casos de intoxicação associada, né, que aí tem medicação junto. Né? A atenção é preservada e as alucinações, em sua maioria, são auditivas. São as vozes que falam, as vozes que mandam, né? Então, em sua maioria, são auditivas. Tá? Isso não é uma regra, mas é o que a gente acaba percebendo mais. E as minhas vozinhas? E atuam nesse quadro aí. O que a gente fala que são as bandeiras vermelhas, são as famosas red flags, né? Déficit neurológico focal. Surto psicótico não causa déficit neurológico focal. Se você tem um déficit neurológico focal, você tem uma lesão em uma parte do seu cérebro. Tá? Paciente psiquiátrico também pode ter AVC, paciente psiquiátrico também pode ter outras doenças. Pode cair e bater a cabeça, tem até maior risco. Então, se ele tem um déficit focal, procure, porque provavelmente ele teve uma lesão ali. Tá? Convulsão de início recente, sempre investigar. Tá? Rigidez extrema. Psicótico não causa déficit focal? Os pacientes que já fazem tratamento usam medicação, usam neuroléptico e podem ter déficit neurológico focal é causado de uma lesão, tipo então, traumatismo. Pensar que os próprios remédios que a pessoa toma podem intoxicar. Tá? Metabólico, né? Então, uma perda voluntária de peso, dificuldade respiratória, hipoglicemia ou hiperglicemia, né? As alterações glicêmicas. Febre alta, né? Surto psicótico não causa febre. Então, descartar causas infecciosas, meningite, encefalite. Encefalite abre o quadro com um surto psicótico, pessoa agressiva, confusa, agitada, mesma coisa. E aí você fala, a gente teve um caso uma vez, isso aí eu estava terminando meu L2, estava no plantão numa UPA. Chegou uma mocinha, fiz fechar o diagnóstico de surto psicótico, ela tinha 20 e poucos anos, foi transferida para o hospital, que era aqui em Amparo, Fazenda Palmeiras, você conhece? Chegou aqui e ela morreu. Era uma abscessa cerebral. Então, cuidado, tá? Sempre descartar a causa orgânica. Então, se tem febre, taquicardia, tá com alguma coisa dando um sinal vital, presta atenção, descarta a causa orgânica antes. E sinais de intoxicação, né? Lembrar que, infelizmente, a gente sabe que esses pacientes que já têm algum distúrbio tendem a usar mais álcool, cigarro, algumas drogas, então pode ter intoxicação associada. E o uso involuntário de medicação ou drogas psicoativas podem induzir surto psicótico. Tá? Então, às vezes a gente tem uma pessoa que era saudável, jovem, feliz da vida, foi numa festa, usou muito ácido, abriu um surto psicótico depois disso. Infelizmente acontece. Tá? Tranquilos? Então, eu vou investigar de acordo com a minha suspeita. Né? Então, não tem tipo, um kit para todo paciente que chegar num surto que eu vou pedir. Eu vou pedir de acordo com o que eu suspeitar. Tá? Então, se eu suspeitar de infecção, eu vou pedir exame para ver infecção. Então, hemograma, urina, tomografia, punção lombar. Né? Se eu suspeitar de trauma, se eu suspeitar de distúrbio eletrolítico, delírio.
Então, não existe uma fórmula mágica de que exame eu tenho que pedir a todo paciente em surto. Vai depender do surto, do que ele apresenta. E aí eu vou ver. De tudo que tiver no hospital. Avaliei e estabilizei. O que eu faço? Encaminho, né? Se é um paciente que tem em risco, alto risco, vai ter que permanecer em internação hospitalar. Então, se eu estiver em um lugar que tem diferença de psiquiatria, vou encaminhar para a psiquiatria. Se eu estiver numa unidade intermediária, vou ter que pedir transferência para um centro que tem unidade de psiquiatria. Tá? Se é um paciente que não tem um risco imediato, precisa de um atendimento rápido, mas não é de emergência, eu vou encaminhar o CAPS. Então, normalmente a gente faz o contato com a equipe do CAPS. O CAPS, inclusive, tem leito-noite, tem plantão para acolhimento, então é uma unidade muito legal. Tá? E os de baixa complexidade, que são aqueles que estão estáveis, isso é mais um ajuste de medicação ou um ajuste de tratamento, a gente pode encaminhar para rede básica normal, né? As unidades de saúde da família, que vão fazer o segmento desses pacientes. Tá? Normalmente, quem deve na internação? Os surtos graves, os esquizofrênicos descompensados, né? As depressões muito graves por comportamento suicida. Os intermediários são aqueles que têm uma doença mais complexa psiquiátrica e os que vão para a unidade de baixa complexidade são as depressões mais leves, os distúrbios de ansiedade, algumas intoxicações que desejam diminuir o tratamento de álcool, drogas, que aí a gente tem inclusive unidades para isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos complicar, né? É muito fácil. Então a gente vai começar falando de agitação e agressividade, né? A agitação psicomotora é toda atividade motora e cognitiva excessiva e improdutiva que gera tensões internas. Então a agitação pode ir por uma série de coisas, não só por distúrbio psiquiátrico. E quando essa agitação coloca um potencial de risco, a gente passa para agressão. Tá? Pacientes com agitação muito grave têm um risco maior de evoluir com agressão. Tá? Quando a gente tem que tomar cuidado, pacientes com agitação constante, são aquele paciente que não consegue ficar parado, não consegue relaxar. Posição de, que a gente fala, dente e punho cerrado, né, para o paciente está todo tenso. Aqueles que fazem ameaças, exigências ou começam a elevar o tom de voz. Afeto desafiador ou hostil. Já começa a ter violência dirigida a objeto, não pega a coisa e joga, ou amassa a coisa, ou bate na mesa, soca a mesa. Né? Então, todos esses sinais são sinais indiretos que eu tenho que tomar cuidado. E aí, o que eu tenho que fazer? Sai correndo. Não, não saiam correndo. Primeira coisa numa crise, a gente tenta fazer uma solução verbal. Né? Acolher esse paciente e trazer ele para nós. Né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão se apresentar de uma forma empática, sem levantar a voz e sem agredir de volta, sem estufar o peito. Vocês não estão aqui para brigar com ninguém. Então, vocês vão baixar a bola e calminhos. Vocês vão usar um tom de voz firme, mas baixo e neutro. Vocês não vão elevar a voz junto. É difícil pra caramba. Mas você não está com vocês que querem gritar de volta, não grite de volta. Né? Encoraje ele a verbalizar o sentimento. Então, ele está agressivo, está fechando o pulso e fala: o que o senhor está sentindo? O que isso está te fazendo sentir assim? Como é esse sentimento? Tente verbalizar. Tá? E ofereça escolhas. Não mande. Senta aqui. Não. Você não prefere sentar? Você não prefere tal coisa? Dê escolhas para ele, como se a decisão fosse dele. Tá? Nunca cruze os braços ou esconda as mãos. Nessa maneira que eles estavam no bolso, não façam isso, porque eles podem achar que isso é um comportamento de você está agredindo ou ameaçando eles. Tá? Nunca vire as costas. Mais bobeira, mas né? Não tenta manter contato olho direto fixo, porque isso é estranho como uma ameaça. Então você vai olhar na hora que você está falando, você vai ficar com aquele olhar fundo fixo assim, para a pessoa. Né? Aí eu faço. E não fica tentando argumentar e deixa a pessoa falar, oferece ajuda, oferece alternativa, mas não fica batendo boca. Eu faço. Porque senão vai ficar pior e aí o negócio escalou. Eu converso olhando olho no olho. Mas não assim. Eu converso assim. Eu seguro até a mão. Segura até a mão.
Essa é a curva de desescalada verbal que a gente faz. Né? Normalmente o paciente chega pra gente aqui, ó, no pico de tensão. Se a gente conseguir verbalmente, a gente vai desescalonar, vai quebrar a resistência e estabilizar o paciente. Com o treinamento isso fica mais fácil. Tá? Tem paciente que a gente não consegue, tá? Então não é que... Mas conforme a gente vai treinando a abordagem, isso vai melhorando. Eu falo que eu sou do contra. Sinais de alerta de violência iminente, né? Quando você tem contato provocativo prolongado, recusa a pessoa de se comunicar, que é aquele paciente que se recusa a falar com você, e quando ele começa a invadir o espaço da equipe, né? Ele sai daquele lugar que ele está e começa a entrar no espaço que é da equipe. Então, cuidado com esse paciente que tem grandes chances de escalonar para a violência, tá? Aumento súbito de fala, explosão vocal, discurso repetitivo e cognitivo, exigências inflexíveis, inquietação extrema, começa a andar de um lado para o outro, torce a mão, puxa a roupa, e aí identifique isso, porque aqui, se a gente não conseguir escalonar verbal, a gente tem que entrar com contenção. Tá? Aí não dá mais para esperar, porque senão a gente coloca a gente e nossa equipe em risco. Tá? Então, a segurança e a contenção. Contenção física é sempre o último recurso. A gente só usa em situações que o objetivo é segurança. A contenção física nunca é terapêutica. Lembra que é uma agressão. Infelizmente é uma agressão. Você está contendo contra a vontade de uma pessoa. Só que às vezes é necessário. Quando aquele comportamento coloca ou a pessoa ou as outras em risco. Tá? Então, o primeiro é sempre tentar verbal. Não conseguiu, a gente passa para a contenção farmacológica. E muitas vezes a gente consegue inicialmente um paciente um pouco mais acessível com medicação oral. Caso não seja possível medicação intramuscular ou endovenosa. E aí, no último caso, o último recurso, contenção física. Aqui são exemplos de medicações que a gente usa, né? Normalmente o que a gente acaba usando são medicações de ação curta, então a gente usa ou antipsicótico de ação curta ou benzodiazepínico de ação curta. Então, de preferência que a gente usa em ambiente hospitalar é midazolam, que é um benzodiazepínico de ação curta, que pode ser feito tanto intramuscular quanto endovenoso. E o antipsicótico que a gente acaba usando mais é o haloperidol, que a gente pode fazer também intramuscular ou endovenoso. Tá? Quando o paciente tolera tomar por via oral, a gente pode usar uma série de outras coisas. Antipsicóticos atípicos novos, que são mais tranquilos de usar. Mas cuidado, quando ele está muito agitado, ele bota na boca e cospe. Mas às vezes precisa fazer injetável. Hoje em dia a gente já tem antipsicóticos melhores para uso injetável e intramuscular também, mas infelizmente ainda não é a nossa realidade no SUS. Então no SUS a gente acaba trabalhando com o haloperidol mesmo, que é o famoso Aldol. Se eu precisar conter, aí a gente tem a regra da contenção física, né? Primeiro é indicação absoluta. Então, tem que ter documentado que teve falha, né, de desescalonar verbal. Equipe treinada. Isso a gente faz treinamento de equipe para contenção. E o ideal para contenção é você usar 5 profissionais. Vou mostrar como. Limite de tempo, você tem que deixar a duração que o paciente vai ficar contido. O ideal é não ultrapassar 2 horas. Lembra que o paciente contido ele está restrito, aumenta risco de lesões, úlcera, broncoaspiração. Tá? E sempre explicar. Tá? Manter respeitar a dignidade do paciente e da família. Lembra que contenção é sempre uma agressão. Né? É um ato contra a vontade. Então você tem que explicar e documentar. Deixar descrito em prontuário o porquê que foi indicada aquela contenção. Tá? E contenção é prescrição médica. Então, tem que estar lá na prescrição que você autorizou conter. Tá?
Então, como é que eu faço a contenção? Normalmente, nos pacientes que não estão tão agitados, a gente faz em 4 pontos. Então, a gente nunca faz a contenção direta na dobra da articulação. Então, a gente contém, né, ali, ó. E no tornozelo, tá? Nunca aqui na região do braço e axila, tá? Por quê? Na axila passa o plexo braquial. E se você lesionar o plexo, o paciente pode ter lesão definitiva. Se ele tiver muito agitado de braço e tronco, você passa a faixa no tronco, tá? E naqueles que tem muita agitação, além da faixa peitoral, a gente faz a faixa das coxas, tá? Normalmente são tecidos específicos, a gente usa um tecido macio, couro ou lona, tá? Nunca utiliza algema policial, tá? Pelo amor de Deus. Ele faz lesão de pele grave. Lembra que a paciente de surto não tem noção da força que ele tem, ele se machuca mesmo com um negócio de algema de metal. Ele arranca e rasga a pele. Aquele que fizeram lá foi com lençol, né, também? A gente adapta com lençol e ataduras. Mas hoje em dia tem umas que você faz com tecido de lona ou de couro, que aí você consegue limpar e utilizar. E aí assim. O menino foi lençol e atadura. 5 pessoas, o líder da equipe na cabeça, um em cada braço, um em cada perna. Você vai chegar por trás do paciente, quem está na cabeça segura a cabeça, os outros levantam e tiram a pessoa do chão. Então, que você tira a pessoa do chão, ela perde a resistência, né? Não assim no pescoço, não assim não. Assim não. Né? E aí vocês deitam e já deixam tudo pronto para as amarras, tá? Antes de conter, sempre você já vai fazer a contenção farmacológica, tá? Então você já faz a medicação. Fizemos em 3. Se eles ajudarem, você dá para ele tomar, se não ajudar, você faz injetável, tá? Foi se 3? o paciente não está com acesso, você não vai perder tempo pegando um acesso para tentar conter alguém. Foi eu, Faísca e o médico, e a enfermeira. Passa intramuscular, depois que ele conteve a marrota do calminho, aí você pega um acesso venoso, tá bom? Se o paciente tem acesso, aí você pode fazer no acesso que ele já tem. Normalmente, às vezes o paciente chega e a gente fala que tem que coletar exame, eles deixam funcionar a veia. Porque o exame, às vezes, eles aceitam coletar. Na hora que você funciona a veia para coletar, você já faz a medicação. Então tem jeito de a gente fazer isso. Tô falando, mas é do contra. Nós fizemos em 3. É o que tinha, né? Não tinha mais. Contive, acabou. Não. Uma vez que você conteve, agora sua vida virou um inferno. Né? Então você tem que, na primeira hora, a cada 15 minutos, checar sinal vital e ver perfusão em cor dos membros, para ver se você não está garroteando. Né? Depois, nas horas seguintes, de meia hora, né, avaliar como é que ele está, tem protocolo de hidratação e ver se ele acalmou para poder soltar. O ideal é não ultrapassar 2 horas. A gente consegue sempre? Não, infelizmente não. Tem situações que o paciente fica mais tempo em contenção, não é o ideal. Porque aumenta o risco principalmente de trombose e raptomiose. Tá? 2 horas. Porque ele está parado numa posição única. Né? A gente, infelizmente, no final do ano passado, na Unicamp, a gente teve um paciente psiquiátrico, né? A gente teve 2 pacientes da psiquiatria que ficaram em contenção por um longo período. Na hora que eles levantaram, estavam bonitinhos, liberaram para o banho. Na hora que levantou, fez um teto maciço e morreu. Então, lembrar que o paciente que está deitado contido precisa de profilaxia. Então, sempre iniciar a profilaxia principalmente no fenômeno tromboembólico, porque aumenta muito o risco de trombose. Ele está parado e contido e amarrado. Bom? Mas, professora, a profilaxia já entra a partir do momento que a gente inicia a contenção? A não ser que ele fica muito pouquinho, né? Tem paciente que, assim, se você dor ele acalma, você já solta ele. Aí você não precisaria. Mas aqueles que você viu que vai tentar mais de 2 horas, já começa a profilaxia. Porque não tem jeito. Tem situações mais graves que o paciente tem que ficar contido um tempo maior. Então, sempre que vocês forem atender um paciente agitado, seja por qualquer causa da agitação, né, lembrar sempre do ambiente seguro, tentar, na avaliação e triagem rápida, identificar se tem sinais de gravidade, aí se tiver sinal de gravidade, já definir se
precisa investigar a causa orgânica, já iniciar a desescalonada verbal, não conseguiu, contenção e monitoramento. Tá? A agitação não tem muito mistério, é sempre assim. O mais importante do paciente agitado é justamente não esquecer que a agitação pode ser uma causa orgânica. Então não adianta só medicar e manter o paciente amarrado, a gente tem que investigar. Principalmente a primeira agitação da vida. Tá? Ah, mas é um paciente que é esquizofrênico, faz tratamento no CAPS e agitou. Mas por que ele só agitou hoje? Nunca tinha agitado antes. Não é porque ele faz tratamento que ele não pode ter algo junto que descompensou. Tá? Então sempre descarte causa orgânica. Bom? Não tenham preconceito com o paciente psiquiátrico. Beleza? Dúvidas? Olha. Oi? Profilaxia? É noxaparina. Né? Eu tô precisando de uma droguinha. É? Não, nada. Agora já falar um pouco. Tem de canelinha? Não tem, só tem Risco leite. de suicídio. Infelizmente é uma realidade muito grande, presente. Né? Suicídio está entre as top 10 causas de morte no mundo. Então é bem grande. Né? Top 3 entre 15 e 34 anos. Em homens ele é mais consumido, então ele consegue dar mais certo. Em mulheres ele é mais tentado. Isso porque normalmente homens quando tentam se matar, tentam de formas mais agressivas, porque a chance de dar certo é maior. Né? Mulheres, em sua maioria, tendem com uma intoxicação medicamentosa, que existe uma chance maior da gente abortar a tentativa. Mas isso não é sempre. Tá? A gente tem que sempre avaliar o risco e lembrar que a probabilidade de todo mundo que tem uma ideação suicida pode realmente conseguir chegar às vias de fato. Tá? E, infelizmente, se conseguiu, não tem jeito da gente reverter. Então, a gente nunca subestimar o paciente que chega com uma ideação. Ah, está só chamando atenção. Cuidado. Ah, tenta, nunca consegue. Um dia consegue. E aí depois que conseguiu, não tem como voltar atrás. Então a gente nunca pode subestimar esses pacientes. Tá? Sempre levar em consideração qualquer paciente que chega com um risco de suicídio, ou por uma tentativa frustrada, ou por uma ideação, ou por um pensamento, identificar fatores predisponentes. Né? Então, doenças psiquiátricas com maior risco, então depressão, transtorno bipolar, distúrbio borderline, história familiar de suicídio por parentes próximos, isso aumenta muito o risco. História pessoal de tentativa ou história de abuso. E doenças físicas incapacitantes. Né? Hoje em dia, antigamente a AIDS tinha muito isso, hoje em dia ela já saiu, hoje em dia o HIV é tratado, então não tem mais esse comportamento. Epilepsia hoje em dia também muito pouco, antigamente a gente tinha pouco tratamento, então tinha alguns pacientes que não toleravam. As neoplasias, em alguns casos, ainda pode ter. Tentar identificar sempre gatilhos, que são os fatores de estresse agudo. Né? Desemprego, perda recente, sentimento de vingança, ódio, raiva, desesperança, ansiedade severa, impulsividade, agressividade. Né? Nem sempre a tentativa de suicídio é um ato pensado. Às vezes teve um gatilho e teve um impulso, e aí tentou, e às vezes esse impulso deu certo. Então, nem sempre a pessoa vai ter aquele plano de organizar. Normalmente as pessoas que planejam muito tendem a ter mais sucesso, infelizmente, porque eles veem tudo que pode dar errado. As pessoas que são tão impulsivo, às vezes você consegue aportar nessa tentativa. Né? E avaliar sempre o risco iminente da ação ou nova ação. Né? Aquele que chegou com uma crise mal sucedida, cuidado que ele pode tentar de novo. Inclusive tentar dentro do ambiente hospitalar que a gente se encontra.
A gente já teve casos, paciente dentro do hospital que cometeu lá dentro. Então, hoje em dia na Unicamp é telada, porque não precisa que ele for na Unicamp, que ela é aberta no meio, porque as pessoas pulavam do andar no chão para poder ver o suicídio. Então hoje é telado, porque você cai na tela. Né? No outro hospital que eu trabalhei, um paciente chegou com um surto, uma tentativa, voltou, teoricamente ele estava bem, ele foi para o quarto, só que ele ficou sem familiar, sem acompanhante, no quarto ele entrou no banheiro, trancou a porta, quebrou o espelho e se matou. Então, cuidado. Tá? O paciente, mantendo o risco, nunca fica sozinho, sempre acompanhado. Tá? Entrevista psiquiátrica focada, questionar abertamente sobre ideação. Então, não tenha vergonha de perguntar. Né? O ideal é, lógico, essa avaliação ser feita por alguém com treinamento, mas muitas vezes vocês vão estar numa unidade que não tem psiquiatra, então vocês vão ter que fazer a avaliação. Então, não tenham vergonha de perguntar. Tá? E sempre tentar quantificar se tem plano, tipo de plano, o grau de letalidade desse plano, né? Tentar ver a quantas andas essa programação para uma nova tentativa. Então são as definições, né? O suicídio é uma morte autoinduzida, né? O risco é a probabilidade, então o desfecho de uma morte autoinduzida, né? Normalmente o que a gente atende são pacientes com risco ou pacientes com uma tentativa mal sucedida. Porque se teve realmente suicídio, vocês não vão atender mais ele. Infelizmente ele vai para o IML. Né? Sempre que a gente tenta fazer entrevista psiquiátrica, né, tentar avaliar, tirar informações sobre o histórico médico, o estado mental do paciente, tentar questionar sentimentos e comportamentos de um novo risco, ver se ele tem um componente depressivo. Né? Lembrar que perguntar sobre o suicídio não vai aumentar o risco dele querer se matar. Então não é um tema que é proibido, pelo contrário, vocês têm que questionar realmente, perguntar por quê, qual foi a intenção, se aquilo foi só um impulso que estava com sentimentos ruins ou é um plano. Né? Isso é muito importante a gente saber, até para a gente entender para onde a gente vai mandar esse paciente. Então a gente sempre vai tentar entender o que está acontecendo, né? Se teve dificuldade ou perda em relacionamento, tanto reais quanto imaginárias, tá? Tem gente que fantasia, então isso também. Lembra que o que é fantasia, para aquela pessoa que está fantasiando, é a realidade. Né? Então, mudança de situação socioeconômica, discórdia ou violência no ambiente familiar, abuso ou negligência, tanto vigente ou histórico, né? Fracasso ou humilhação, né? Procurar os estados afetivos, que são os grandes Ds da psiquiatria, né? Dependência química, desesperança, dor psíquica, desamparo, depressão, desespero, delírio ou delírio, propriamente dito. Né? E os fatores de risco, né? Que foi aquilo que a gente já viu. Tentativa prévia, transtorno psiquiátrico, principalmente depressão ou transtorno bipolar, suicídio familiar, abuso físico ou sexual, impulsividade e agressividade, doença incapacitante, desespero e inquietação, e pacientes que tiveram alta muito recente de uma internação psiquiátrica, que o risco aumenta. Principalmente se a internação foi por depressão grave. Paciente que tem intencionalidade suicida, ele pode ter uma ideia passiva de morte, né? Algo pode acontecer para tirar a própria vida, pode ter uma ideia suicida que é ego-distônica. As ideias de morte surgem, mas elas não são indesejadas, então aparece a ideia e você começa a achar que aquilo é bom. Né? Ou você pode ter já uma ideia mais, uma formação melhor na cabeça, um diálogo com a própria morte para solucionar a angústia. Então, o paciente está numa situação tão incapacitante na vida dele, que ele pensa que a morte seria realmente o jeito dele resolver aquilo. E aí, quando ele chega nesse ponto, ele faz o plano. E alguns pacientes, inclusive, têm de cuidados pós-mortem, que deixam definição do que fazer após a morte deles. Então, quanto mais plano tem, mais a pessoa está decidida, maior o risco disso acontecer realmente. Aqui é a avaliação de risco, né? Então, aquele paciente que é classificado com risco baixo, normalmente é aquele paciente que vai poder ser manejado ambulatorial.
inclusive na rede básica, com medicação e tratamento. Está muito associado a pacientes com depressão inicial, crise de ansiedade. Os pacientes de risco moderado, a gente precisa ter, eles não precisam ficar internados, mas eles têm que ter um retorno breve com um psiquiatra assistente, ou tem que ser encaminhado para um serviço com psiquiatria, ou com um médico de família treinado em psiquiatria, com o serviço do CAPS. Tá? E o risco alto, que não tem jeito, são aqueles pacientes que precisam ficar internados. Tá bom? Na dúvida, quando vocês atenderem o paciente com qualquer tentativa de suicídio numa UPA, vocês sempre peçam uma avaliação do psiquiatra para estabelecer esse risco, tá? A não ser que vocês já tenham treinamento de avaliação de risco de suicídio. Tá? Porque hoje em dia, pelo menos assim, na nossa região de Campinas, o SAMU vai nas unidades e faz a avaliação lá. Tá? Então, a gente tem um psiquiatra que fica no APH e ele vai na UPA e faz a avaliação do paciente com risco de suicídio. E aí ele consegue te ajudar a definir esse risco e encaminhar. Então, existe uma segurança maior em relação a isso. Tá? Então, cuidado, né? Muita gente acha que é um risco baixo, já não é tão baixo, pode ser moderado. Então, na dúvida, pede avaliação da psiquiatria. Em muitas cidades, a gente tem, o CAPS faz o apoio também, então o paciente está na unidade, você liga para o pessoal do CAPS, fala, então traz o paciente aqui, você leva ele lá, ele faz a avaliação e ele te fala, não, esse paciente tem que pedir internação mesmo ou não, esse paciente pode encaminhar. Tá? Então, não tenham medo de pedir ajuda. A gente precisa saber tudo, mas não vai saber tudo, não tem jeito. Principalmente nessa situação de risco de suicídio, se a gente comer bola, ele pode conseguir. E aí, se conseguir, não dá pra gente depois voltar atrás. Então, é melhor a gente ter uma segurança maior. Beleza? Se o paciente foi embora, ele for, por exemplo, evadiu, você pode fazer busca ativa com um serviço social do próprio hospital. Você aciona o serviço social e aí, normalmente, o serviço social ele faz a busca ativa. Se for uma cidade que tem medicina de família, eles ligam na referência da mas se você tiver nome, você consegue. Eles fazem acesso à unidade de referência. Aí eles acionam o pessoal do acolhimento e o pessoal que vai em casa, esqueci o nome. Agente de saúde. Os agentes de saúde vão nas casas e fazem busca ativa. É bem legal. Oi? Serviço social. Olha isso! Já emagreceu. Já. Crise de ansiedade não quer aceitar injeção oral. Foi legal mandar pra pra mim foi legal. No máximo 4 doses em uma ocasião. Algumas pessoas já não estão mais moderado, né? E para a mulher é menos de 7 doses na semana, no máximo 3 por ocasião. Oi? Quem é que toma 3 doses? É uma evolução. Toma 3 doses. Acima do consumo moderado já é considerado consumo de risco. Então, infelizmente, muitos de nós já estamos em consumo de risco. Tá? Acima disso, já tem aqueles pacientes que têm transtorno pelo uso do álcool, que aí eles já têm um consumo moderado, né? Perda de controle, já tem fissura, já tem um grau de tolerância.
E nos consumos graves, eles têm mais de 6 sintomas associados no DSM-5 e já tem que sinais de dependência e quando não usam, já tem sintomas de abstinência física. Tá? Quem que a gente tem que se preocupar na emergência? Principalmente o laranja e o vermelho, que são aqueles que podem complicar mais. Os que dão trabalho em turno são os amarelos e os azuis são os bonzinhos. Então, o que acontece quando a gente intoxica com álcool? A gente tem aquela fase inicial de excitação, mas o que acontece depois é que o álcool vai potencializar os receptores inibitórios de excitação e bloquear os excitatórios. Né? No usuário crônico, ele aprende, o corpo aprende a minimizar isso. Né? Então ele não faz mais essa gangorra. Então ele começa a reduzir os receptores GABA e aumenta os receptores excitatórios. Né? Por isso que normalmente o usuário crônico não ceda mais. Né? Então ele toma grandes quantidades sem sedar. Tá? E aí esse que é o problema. Então ele vai criando tolerância de volumes cada vez maiores de álcool. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Que entre 30 a 50 miligramas por decilitro de álcool, você está naquela fase de euforia e relaxamento. A partir de 100, você já tem ataxia e incoordenação, inclusive alteração de julgamento, por isso que aumenta o risco de acidente, por isso a SBB não dirija, não opere máquinas. Né? Acima de 200, você já tem sintomas clínicos, né? Náusea, vômito, já tem mais dificuldade de se manter sentado, já começa a ter efeito narcótico. Acima de 300, você já tem disartria, amnésia, casos pode levar a estupor e coma. E acima de 400, você perde efeito protetor, depressão respiratória e aí risco de óbito. Tá? Álcool mata. Tá? Claro que é uma dose muito maior. As pessoas que são usuários crônicos criam uma dependência e toleram mais. Só que se a gente não tomar cuidado, o álcool mata. Tá? Então, uma pessoa que não está acostumada a beber, se beber muito de uma vez, existe sim o risco de fazer estupor e coma, broncoaspirar ou perder reflexo respiratório e morrer de insuficiência respiratória. Então, cuidado. Somente nessas festas, com aquele cara que nunca bebeu, de repente bebeu demais, que esse paciente que tem mais risco. Intoxicação leve a gente normalmente não vai pegar no pronto-socorro, a gente vai pegar da moderada para grave. Né? Então, o que é mais importante entender? A primeira coisa que eu pegar um paciente intoxicado é ver se ele garante via aérea. Isso é o mais importante. O paciente está garantindo via aérea, vira ele de ladinho, deixa ele dormir e ser feliz. Né? Por quê? Aumenta o risco de broncoaspirar. Tá? Sempre glicemia. Porque às vezes, a gente não sabe há quanto tempo ele está sem comer, e às vezes ele é diabético e bebeu. E aí é uma combinação que não é muito legal. Né? E aí faz hipoglicemia. Se ele teve rebaixamento de nível de consciência persistente ou teve uma suspeita de trauma, tomografar. Tá? Cuidado que bêbado cai. Cai mais do que não bêbado. Então sempre pesquisar se tem risco de trauma. Tá? Então sempre na hora que você fazer a avaliação, né? O paciente chegou, ABCD, né? Na exposição, sempre procurar se tem sinais de trauma, opções de trauma. TCE, porque às vezes tem um ponto do hematoma, você vai ter que tomografar, porque a nível de consciência dele pode estar rebaixado só pelo álcool. Tá bom? Cuidado, né? Se ele agitar, cuidado com a associação com benzo, né? Benzo rebaixa, né, respiração. Álcool muito alto rebaixa a respiração. A associação dos dois pode diminuir o limiar respiratório e o paciente entrar em insuficiência respiratória. Tá?
Normalmente, na agitação psicomotora, da intoxicação moderada, a gente usa um antipsicótico porque não vai rebaixar, tá? Mas por isso. Nem sempre tem o suporte metabólico. Corrigir hipoglicemia, corrigir distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, lembrar sempre que eles estão vomitando muito, podem fazer distúrbios, distúrbio da desidratação grave, distúrbio de sódio, nos vômitos, distúrbio de potássio. Tá? Então, ficar de olho. E disfunção renal aguda. E a regra de ouro é essa aqui. Todo paciente intoxicado, eu vou repor tiamina. Tá? Por quê? A hora que ele chega intoxicado, muitas vezes eu não sei se ele é um usuário crônico ou agudo, e eu não sei informação sobre o nível de nutrição dele. E aí, se eu repor glicose antes de dar tiamina, e ele tiver uma carência de tiamina, o que acontece? Né? Acontece a famosa síndrome de Wernicke-Korsakoff. Lembram? Sim, porque eu já falei para vocês. Né? Então, por que acontece isso? É porque o uso crônico de álcool, ou as outras formas de desnutrição, ou o pós-bariátrico, você não tem absorção pela mucosa gastrointestinal, então você não vai ter absorção de vitamina B1, que é a tiamina. Tá? A tiamina é necessária para uma série de metabolismos do cérebro. Então, sem tiamina, a gente compromete o nosso famoso ciclo de Krebs. Lembra dele, lá da bioquímica, que vocês odiavam? Lembra sim, que era gigante. Né? Que dava 300 voltas, que era um inferno, você tinha que decorar. É ele mesmo, volta aqui, ó. É ele. Tá? Então, o cérebro sem tiamina, ele vai acabar evoluindo com edema citotóxico e morte celular irreversível. Tá? Perdi até o sentido que eu estava perdendo. O raciocínio. Então, se eu não der tiamina antes da glicose, eu posso evoluir com, na fase aguda, com a famosa encefalopatia de Wernicke. Tá? Ela é secundária a esse edema citotóxico, pequenas hemorragias, e ela ainda tem uma fase que ela é reversível. Então, o nosso paciente vai ter um estado confusional agudo, uma oftalmoparesia com nistagmo, tá? E ataxia de marcha. Nem sempre ele vai ter os três juntos. A tríade clássica só em 16% dos pacientes, então qualquer um dos três, se apareceu no seu paciente, pensa que ele pode estar evoluindo com Wernicke, que já repõe a tiamina, pelo amor de Deus. Se você por acaso não se tocou e não repôs, ele vai evoluir para uma fase crônica, que é a síndrome de Korsakoff, que é uma doença demencial que não tem mais cura. Tá? Então ela decorre da morte dos neurônios, então por isso que ela não tem como reverter. Tá? E aí o paciente vai ter principalmente uma amnésia anterógrada. Então, ele perde a capacidade de formar novas memórias. Então, ele começa a ter confabulação. Ele começa a ter lacunas e nas lacunas ele cria memórias falsas. É uma tentativa do cérebro dele preencher essas lacunas. A síndrome de Korsakoff, que é um quadro demencial, não tem cura. Então, por isso que, sem suspeito de Wernicke, a gente tem que tratar o quanto antes. Tá? Aqui é onde tem as lesões de Wernicke, as principais. Tá? Existe uma alteração na ressonância que é sugestiva de encefalopatia de Wernicke, mas o diagnóstico é basicamente clínico. Tá bom? Então, você nunca vai administrar glicose sem administrar tiamina. Tá? E como é que eu faço? A gente vai fazer tiamina de 500, endovenoso ou intramuscular. Não adianta ser via oral, porque o nosso paciente não tem absorção oral, lembra? Então não adianta dar comprimido de tiamina para ele? Não vai adiantar nada. Então a gente vai fazer EV ou intramuscular, manter 2 a 3 vezes por dia por 3 a 5 dias. Tá? Depois, quando ele melhorar, restabelecer dieta, melhorar a mucosa gástrica, a gente traz a suplementação para oral, porque a gente consegue absorver. Tá bom? Sempre trate antes de confirmar, tá? Porque o risco da gente não tratar é a lesão cerebral irreversível. Então, na dúvida, chegou intoxicado por álcool, dá tiamina antes da glicose.
Tranquilo? Aquele paciente lá? Não, né? Foi só glicose. Não, aquele paciente foi. Beleza? Então, o nosso paciente chegou intoxicado, né? Tratamos ele, demos a tiamina, tá lá bonitinho, tá hidratando, tá melhorando. E aí, de repente, deu 12 horas que ele está internado com a gente recuperando, começou a tremer, né? Começou a tremer, ficar ansioso, taquicárdico, sudoreico. Né? Você achou que, não, porque ele está desidratado ainda, fiz um pouquinho mais de volume. Mais um pouquinho, já começou a alucinar, começou a ver bicho, começou a ver coisas subindo pela parede, convulsionou. Você fez um diazepam e falou, dentes, o que está acontecendo? Mais um pouquinho, eu não percebi que ele estava entrando na abstinência, ele evolui com um quadro mais grave de delirium tremens. Então, todo paciente que chegou com uma intoxicação alcoólica aguda ou internou por uma outra razão, que tem um histórico de etilismo, isso acontece muito. O paciente, vamos supor, veio por um trauma, e é um paciente etilista crônico, que caiu, ele descaiu bastante, e aí ele teve que internar porque ele teve um TCE ou ele teve um outro trauma, está na enfermaria com você, deu 12, 24 horas de internação na enfermaria, ele começou a tremer, começou a ficar taquicárdico, febril, e aí te chamam lá para o que está acontecendo, e o que está acontecendo? Está entrando em abstinência. Tá? Se eu não perceber e reverter a abstinência agora, essa situação vai escalonar, e o quadro mais grave da abstinência alcoólica é o famoso delirium tremens. Tá? Isso aqui é extremamente grave. O risco de óbito é muito alto e a gente tem que saber reconhecer. Tá? Então você vai ter flutuação de nível de consciência com uma confusão mental grave, alucinação predominante visual. Então o paciente vê bichinho e fala que tem bicho subindo na parede, tem bicho subindo nele, tem bicho subindo em você. E uma agitação musculomotora intensa. Né? Junto a isso, tremores grosseiros, taquicardia e hipertensão, hipertermia e sudorese profusa. Tá? Aumenta muito o risco de desidratação grave, rabdomiólise pelo tremor, disfunção renal aguda pela rabdomiólise e pela desidratação. Aumenta o risco de arritmia cardíaca, choque e óbito. Fatores de risco: idade maior que 30 anos, o histórico prévio de delírio tremens ou convulsão por abstinência. E a gente tem um score que a gente consegue fazer para avaliar o risco de síndrome de abstinência grave. Tá? Síndrome de abstinência alcoólica grave. Lembrar que se a gente não trata, a mortalidade é até 20%. Então é muito alto. Se eu não tratar adequadamente, 20% dos pacientes com delírio tremens morrem. Tá? Então realmente é muito alto. Como é que eu trato o delirium tremens? Suporte. Então eu vou manter ele em jejum, porque risco de broncoaspirar. Já vou dar tiamina, porque esse é um usuário crônico, né? Vou entrar com hidratação, porque ele está suando, ele está com febre, então eu tenho que minimizar as perdas que ele está tendo. Além disso, que ele está tremendo, aumenta o risco de rabdomiólise, eu tenho que hidratar ele para preservar esse rim. E a medicação de escolha aqui é o benzodiazepínico, tá? Então, no delírio tremens, a gente usa o benzodiazepínico. Por quê? O benzo, ele vai substituir o álcool no receptor GABA. Ele vai frear essa excitabilidade, tá? Quanto de benzo? O suficiente para ele ficar calmo, não rebaixado. Então, a gente vai titular, tá? Normalmente, a gente fica com endovenoso, ou diazepam ou midazolam, tá? E aí a gente vai manter, ver até ele acalmar e regredir esses sintomas. Eu só vou começar a desmamar depois que ele sair dessa fase excitatória da abstinência do álcool. Tá? Não pode ter medo de usar benzo aqui. Aqui o tratamento é benzodiazepínico. Jejum e hidrato. Lembra que ele está agitado com risco de convulsionar, tá tremendo muito, risco de broncoaspirar. Você não vai dar dieta para ele, porque se ele broncoaspirar vai virar uma lama. Vai neutralizar os receptores GABA. Tá? Jejum, tiamina e hidratação.
tal esse trem? Meu Deus, que agonia. Sim. Não é ficar em jejum prolongado, você depois que repousa a tiamina, você vai deixar ele com soro basal com glicose junto. Lógico, ele fica em jejum, né? Normalmente ele vai ficar por algumas 24 horas de jejum, você vai ter que deixar ele, mas aí você repousa a tiamina antes, aí não tem problema. Só não dá a glicose antes, tá? Casos refratários, que são aqueles que não respondem ao benzodiazepínico, continuam agitados ou com quadro convulsivo refratário. Lembra daqueles convulsivos? Refratário aqui, aí vocês vão ter que induzir como barbiturbo, tá? Aí aqui provavelmente já ser um paciente que vai precisar de proteção de via aérea, se é um caso de leito intensivo, monitorizado, é mais grave, tá? E aí como é que eu vou manter esse meu paciente até ele sair do delírio tremens? Reposição volêmica rigorosa, correção de distúrbio hidroeletrolítico. Aí aqui a gente tem que pensar principalmente em potássio, magnésio e fósforo. E profilaxia de verme coça-coça com tiamina. Beleza? Não vou falar dos distúrbios aqui, que a gente já tem uma aula só dos distúrbios, vocês ficarem felizes. Como a gente repõe. Dúvidas de delírio? 3. Nossa Senhora. Falar que é uma das coisas mais difíceis de tratar delírio tremens, porque é agoniante mesmo o paciente. É bem complicado. Se é hipoglicemia, você tem que repor glicose, não tem jeito. Mas normalmente se mantém depois ele com soro basal com glicose junto, que ele vai ficar em jejum prolongado. Para ele não fazer hipoglicemia. Tá? Tranquilo, álcool? Aqui é mais de boa, ansiedade, ataque de banho. Isso aqui eu preciso mais uma aprender na vida. Né? Então, ansiedade e ataque de pânico varia desde todo o espectro de medo até um desconforto que cause sintomas físicos, né? Então, um sentimento de perigo ou catástrofe, sensação de morte, sensação de perda de controle. E aí você tem sintomas físicos que são somatizados por conta da ansiedade, né? Então, normalmente o paciente com crise de ansiedade grave ou pânico, ele vai chegar com sintomas físicos. Ele vai vir com uma sensação muito ruim, antes de falar que não consegue respirar, vai estar taquicárdico, tem uma sensação de dispneia e sufocamento, mas que ela não é mais uma hiperventilação do que uma dispneia. Então, se você for avaliar o paciente, ele está com a frequência respiratória alta, porque ele está hiperventilando, mas a ausculta é limpa, a saturação está boa. Se você fizer uma gaso, você vai achar o quê? Alcalose respiratória, né? E normalmente você tem sintomas autonômicos, são muito tremor, sudorese, às vezes você chega até movimentos involuntários, mas são movimentos que não justificam um padrão neurológico específico. Então não determina uma lesão focal neurológica, não é uma crise convulsiva, não é uma lesão neurológica aguda, são bem difusos, né? Então são mais sintomas somatizados da alteração psicológica. Inicialmente vocês confundem muito, né? Então, quando vocês começam a trabalhar, vocês começam a trazer crise de ansiedade grave na sala de urgência, achando que está convulsionando. Mas depois, com o tempo, vocês conseguem ver a diferença. Então, cerca de 10% da população tem algum grau de transtorno de ansiedade, tá? E entre os brasileiros, pelo menos 10% já teve um ataque de pânico na vida. Não sei se alguém já teve um ataque de pânico aqui ou presenciou. É uma situação muito ruim. A pessoa que está passando por isso é muito ruim mesmo. A pessoa tem a sensação de que ela está morrendo. Então, é uma experiência muito ruim. Tá? Apesar da gente saber que aquilo, ela não está em risco de morte naquele momento, para ela está morrendo. Então, a gente tem que ter uma empatia maior e tentar confortar e trazer a paciente e acolher da melhor maneira possível. Tá? Então, aqui é a curva da ansiedade, que é uma curva mais que vai se mantendo, né? Ela vai tendo períodos graduais de tensão e melhora. E o pânico não, o paciente tem uma ansiedade mais baixa, que faz um pico alto, e quando ela retorna numa curva alta, que vai depois normalizando. Tá?
Na crise de ansiedade, você consegue identificar um gatilho ou uma situação de acúmulo de estresse, mas o ataque de pânico normalmente ele é repentino e muitas vezes é inexplicável. É uma pessoa que não teve nada de diferente e que teve esse ataque do nada. Tá? A crise é mais gradual, os ataques são abruptos, né? Eles vêm do nada. A crise pode ter uma duração maior com flutuação, que é aquela curva que a gente viu. O ataque de pânico, normalmente ele é curto, tem um pico em torno de 10 minutos, depois o corpo vai fadigar, então ele vai se render. Né? Na ansiedade você tem preocupações externas, você consegue ver por que você está se preocupando e aquilo está gerando a sua ansiedade. Já no ataque de pânico, normalmente o medo é iminente, você não entende nem por que você está com aquele medo tão grande de morrer. Na crise de ansiedade você tem muita tensão, irritabilidade, insônia. No ataque de pânico são sintomas mais fortes, com sensação cardiorrespiratória e alteração neurológica, mas sem formar sintoma focal. Né? Você tem uma liberação muito grande, né, de adrenalina, e aí você tem aqueles sintomas somáticos na hora da crise do ataque de pânico. Então, basicamente, palpitação e taquicardia, sensação de sufocamento, pode ter sensação de dor no peito, náusea, dor abdominal, tontura, vertigem, sensação de formigamento, pode ter tremores e movimentos involuntários. Em alguns pacientes chegam a ter despersonalização, medo iminente de morte. E aí, no ataque de pânico, o que você vai tratar é tratar o sintoma, é tirar ele daquela crise. Então, muitas vezes a gente consegue sempre excluir causas orgânicas associadas ao ataque de pânico. Você já tem pacientes que têm queixa cardiovascular, na dúvida você vai fazer um eletro, ver se não tem arritmia mesmo. Claro que você fizer o eletro, você vê que é uma taquicardia sinusal. Né? Vê se não tem intoxicação associada com medicação. E o tratamento específico é sintomático. Em sua maioria, você vai tratar com benzodiazepínico. Né? Então, você vai tentar acalmar. Né? Lembra de fazer comunicação direta, né? Frases curtas, assertivas. Pergunta o que a pessoa está sentindo, o que ela precisa. Orienta ela a respirar com calma. Né? Tentar quebrar aquele padrão de hiperventilação. Se já é o saquinho, manda respirar no saquinho. E aí, nos casos mais graves, a gente associa o uso do benzodiazepínico para acalmar e sair da crise. Tá? O tratamento depois da ansiedade, normalmente a gente associa antidepressivo, né, inibidor de captação de serotonina. Tem outras opções hoje em dia, mas na crise mesmo a gente acaba só usando o benzo de ação curta. Tá? Normalmente o lorazepam é o que a gente mais usa na emergência, porque ele tem ação mais curtinha, porque não vai ficar muito tempo e não vai sedar. Depois vai encaminhar para o tratamento, né? Lembrar que tratamento de ansiedade tem flutuação esperada, né? Então orientar que isso acontece, você pode ter surtos episódicos e remissões. Né? Mas é basicamente tratar sintoma. E aí, para terminar, uma coisa que é muito comum e que a gente confunde muitas vezes com o distúrbio psiquiátrico é o famoso delírio, que é um estado confusional agudo. O delírio, ele não é uma alteração psiquiátrica, tá? Ele é um estado confusional secundário a uma alteração orgânica. Tá? Então, ele cursa com um início agudo e flutuante, tá? Associado com alteração de atenção. Então, os pacientes têm dificuldade de focar a atenção, associado a pensamento desorganizado, ou agitação ou rebaixamento de nível de consciência. Tá? Então, a gente tem delírios hipoativos, que são aqueles pacientes que ficam sedados e pouco responsivos, e delírios hiperativos, que são aqueles que ficam agitados, inclusive com risco de estado confusional, de agressividade e tudo mais. Tá? O que diferencia de uma agitação psicomotora solta? Ele oscila, flutua, né? Então, apesar de ele ter momentos que ele está surtado, agressivo, em outros momentos ele está completamente normal durante o dia. Isso fala a favor de
delírio, tá? E ele compromete muito a atenção. Lembra quando a gente viu a agitação psicomotora no início, que não compromete a atenção? No delírio ele tem comprometimento da atenção e do pensamento desorganizado, tá? É bem mais comum em idosos, principalmente acima de 75 anos, que já tem um certo grau de demência, né? Que tem outras doenças crônico-degenerativas, uso de polifarmácia, aumenta muito o delírio, etilismo e paciente que já tem déficit sensorial, né? Principalmente aquele paciente que tem déficit visual auditivo e aí interna e deixa ele sem seu aparelho. Né? Então a pessoa que tem usa o aparelhinho de surdez, interna sem o aparelho, não escuta nada, começa a ficar desorientado, entra em delírio. O paciente que tem dificuldade visual, fica sem seu óculos na internação, entra em delírio. É extremamente prevalente, né? Em idosos até 50% em hospitalização podem evoluir com delírio, né? É muito subdiagnosticado, principalmente daqueles pacientes que já têm um comprometimento de nível de consciência, já têm um quadro demencial associado, então fala que aquilo ele ficou mais quietinho por conta da demência que ele já tem, ou por causa da doença de base que ele já tem, não diagnostica o delírio, tá? E a mortalidade chega a ficar 3 vezes maior em relação a qualquer coisa que você internou se você tiver um episódio de delírio junto. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente diagnosticar. Hoje em dia, a maioria dos hospitais, eles têm, principalmente unidades que têm maior risco de delírio, unidade de terapia intensiva, a gente faz uma escala diária de monitoração de risco de delírio. Então, todo dia, os pacientes que têm um potencial de risco para delírio, a gente faz o teste, né? E aí, nesse teste, se a gente já pontuar para delírio, a gente já identifica precocemente e já começa as medidas para poder reverter por conta exatamente do maior risco de evolução ruim. Tá? Quanto mais frágil e vulnerável, maior é o risco de evoluir com delírio. Né? Então, a gente tem os fatores predisponentes, que são aqueles que o paciente já traz, e os fatores precipitantes, que são os gatilhos que podem induzir o delírio. Né? E aí, quando você associa muitos fatores predisponentes com muitos gatilhos, grande chance de dar ruim. Por isso que a gente consegue avaliar isso nos nossos pacientes de risco e aí tentar monitorizar eles para evitar ou diagnosticar precoce antes de ter uma evolução ruim. O quadro pode variar desde alteração de comportamento, como ansiedade, euforia, irritabilidade, alucinação normalmente visual, tá? Alteração do ciclo sono-vigília, aquele vozinho que não está dormindo mais à noite, mas dorme o dia todo. Aí o acompanhante fala assim, doutora, meu pai não dorme a noite inteira, de dia está dormindo o dia todo. Né? Alteração com confusão, desorientação, períodos de agitação ou sonolência. Né? Nos quadros hiperagitados é o delírio hiperativo e nos casos ele fica mais sonolento ou até letárgico, ele é um hipoativo. Tá? Se você suspeitou de delírio, você tem que acionar a sua equipe médica para avaliar formalmente o seu paciente e iniciar as medidas para tratamento e prevenção, idealmente em menos de 30 minutos. Na vida real, infelizmente, não é o que acontece. Aqui é um dos testes que a gente faz na urgência para avaliar risco de delírio, né? Então, a gente leva em consideração o estado de alerta, né? As alterações precoces dele, né? Então, se ele sabe idade, data de nascimento, local e ano, atenção, se ele mantém, e se o quadro é agudo ou não. De acordo com a pontuação que a gente tem, existe o risco de um delírio possível, então aqui a gente aciona a equipe, né, para fazer o tratamento adequado. Isso é um dos scores que a gente usa para avaliar risco de delírio durante pacientes internados. Tá? O que a gente usa para confirmar é o famoso CAM, que é Confusion Assessment Methods. Então, no CAM, o que a gente vai avaliar? Na fase inicial, isso é obrigatório, mudança aguda ou flutuante. Tá? Então, ele tem uma alteração do estado mental agudo. Então, não é aquele vô que tem uma demência crônica e que há 4 meses está ficando sonolento. Não, né, gente?
O vô que internou normal, ou está aqui no pronto-socorro normal e hoje está sonolento ou está agitado. Ou, doutora, de manhã ele estava super bem, agora à tarde ele está vendo o bichinho subindo na parede. Tá? Então ele precisa de uma mudança aguda ou flutuante. Precisa comprometer. E tá. Estão roubando até as pilhas. O senhorzinho falou que estão roubando as pilhas. Que hoje de manhã ficou colocado fogo. Que horror. Coloca pra carregar ali, ó. Isso aqui não é carregador, não. Olha lá o carregador lá em cima da mesa lá. É recarregável, sim. Não é não? Isso é azul aí? Ixi. Ixi. A potente de delírio. Delírio. Não pode beber antes de ir aula, não. Eu não tomei meu remédio. Tirar a extensão aí, fazendo um favor. Não, mas é sério, o tiozinho lá falou que estão roubando até as pilhas. Ele é recarregável essa daí. Não, ela é recarregável. É da Eugene. Mas é recarregável. Ele testou lá. Eu uso na clínica. Dessa Ele daí. testou lá na gaveta um montão lá. Aí ele disse que foi colocado um monte, estão roubando até as pilhas. Acho que foi uma mandinga de alguém pra acabar. Certeza. Minha cabeça tá fritando. Aí eu falei assim, tem uns que estão roubando até papel higiênico. Esse trem aqui, esse ralacu, é corajoso. Desde o ano passado, ano passado. Ralacu.